Olá, colegas, tudo bem? É o Ricardo e hoje a gente vai falar sobre os cuidados na administração de oxigênio no paciente DPOC retentor. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês continuarem curtindo o nosso canal, dando likezinho, dando aquele joinha pra gente, que é isso que faz com que a gente continue fazendo esse trabalho legal que está ajudando tanto o profissional de saúde, tá certo? Então vamos falar sobre o cuidado na administração de oxigênio no paciente retentor. Bom, vamos começar pensando no seguinte, o que é esse paciente retentor? A gente sabe que o DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Aquele paciente que tem esse tipo de doença, ele tem a tendência de ter insuficiência respiratória, que é a baixa do oxigênio, do nível de oxigênio no corpo e o aumento do dióxido de carbono, que é o CO2, no corpo. Ele acostuma com essa baixa de oxigênio e o aumento do dióxido de carbono. Isso faz com que esse paciente que acostumou com isso, ele inverta a resposta respiratória do corpo. Por quê? Porque quando falta oxigênio para a gente, a tendência nossa é respirar, tentar respirar mais rápido para poder compensar. No caso do DPOC, ele acostumou com essa baixa de oxigênio. Então ele vai acostumar com o quê? Com a alta do dióxido de carbono. Essa alta do dióxido de carbono e a baixa do oxigênio é que faz ele respirar melhor. Então ele acostuma com isso. Não é que ele vai respirar melhor, né, gente? A gente sabe que é um paciente que tem as suas dificuldades, suas debilidades na parte respiratória, mas ele acaba acostumando o corpo desse jeito. E aí, como é que é a classificação? A gente entende que alguns pacientes que têm DPOC, existe a necessidade da entrada do oxigênio para poder compensar essas dificuldades que ele tem no dia a dia. A gente já falou, e aí algumas aulas que a gente já deu, que acima de 15 horas por dia do uso de oxigênio já classifica o paciente como dependente de oxigênio, tá? E aí a gente imagina o seguinte, eu vou pegar meu paciente de DPOC e vou colocar oxigênio para ele. Muito cuidado na administração desse oxigênio. Se a gente tem uma elevação muito alta desse oxigênio para o paciente que tem DPOC e é retentor, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que esse paciente ele acostumou com oxigênio baixo e aí ele mantém um nível de CO2 um pouco mais alto? O que acontece? Não é o aumento do nível de oxigênio que vai fazer meu paciente retentor respirar mais rápido. Pelo contrário, o paciente ele acaba acostumando com aquele oxigênio mais baixo. E aí, se você aumenta demais o oxigênio desse paciente, ele entende como depressão respiratória. E aí ele vai respirar menos e vai aumentar mais ainda o nível de CO2 dele. E vai dar aquele quadro de narcose, que o paciente começa a ficar mais debilitado, mais prostrado, tem pacientes que ficam mais letárgicos. Você fala, Ricardo, eu coloquei 4 litros por minuto, o cara piorou. E ele piora em que razão? Até 48 horas usando esse nível, esse fluxo mais alto, que não é legal para esse paciente, ele vai começar a apresentar esse tipo de quadro, tá? Então, qual que é o nível ideal? Até 2 litros por minuto no nosso paciente DPOC retentor. Ricardo, todo paciente DPOC é retentor? Não, nem todo paciente DPOC é retentor. É preciso ser avaliado pelo médico dele e por exames específicos para dizer se o meu paciente é retentor ou não, tá certo? Por quê? Porque alguns pacientes vão ter, às vezes você vai falar, o Ricardo falou que o DPOC é retentor, não pode aumentar de 2 litros. Alguns sim, outros não. A gente precisa só avaliar isso. Sempre questione o médico responsável pelo paciente que você está acompanhando. Doutor, é um paciente retentor? Se a resposta for positiva, entenda. Vamos tentar deixar até 2 litros por minuto. Ricardo, ele não está bem com 2 litros por minuto, vou aumentar esse oxigênio. Num primeiro momento, seria interessante você conversar com o médico desse paciente se esse fluxo de oxigênio não está sendo bom, não está tendo uma resposta para esse paciente. Porque às vezes não é o aumento de oxigênio que vai melhorar o meu paciente. Às vezes eu preciso tomar outras iniciativas. E aí é fundamental, conversar com o médico do paciente. Tá certo? Vamos ficar esperto com isso, gente. Eu acho que importante, é um tema legal. Eu tentei fazer o mais simples possível para vocês entenderem. Muita gente vai pensar, Ricardo, você foi muito simplista. A ideia é exatamente essa, vamos tentar trabalhar desse jeito. Lógico, se alguém tiver uma dúvida mais específica, quiser que eu explique melhor, assim, de uma forma mais detalhada, a gente pode conversar depois de uma forma mais tranquila. Seria interessante presencial para poder entender melhor. Tá certo? Eu sou Ricardo Nami, do Saber Saúde. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.